Oi, vocês estão me ouvindo? Eu tava falando. Eu tava falando. É, sim, Boa noite, galera. Tô escutando. Ô, Rodrigo, você tá me ouvindo? Oi, Rodrigo? Rodrigo, você tá me ouvindo, Rodrigo? Pessoal, boa noite. Eu acho que o Rodrigo tá com o áudiozinho com problema. Vocês estão ouvindo ele? não, ele não. Não? Não, ele não. É, parece que ele tá com um probleminha no áudio aí. Aguenta só mais um minutinho. Vocês estão conseguindo me ouvir agora, pessoal? Agora Sim, sim, Rodrigo. Agora sim. Pessoal? Oi, Rodrigo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, agora tá dando pra escutar. Bom, até agora eu estava falando e ninguém ouvindo nada, é isso? Exatamente. Então vamos lá, tem algum problema de som engraçado. Bom, eu tive que mudar aqui, estou falando então agora pelo celular. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu voltar o processo aqui então. Nossa, estou falando tem quase 10 minutos, vamos lá então. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a essa reunião. Uma reunião só para orientar mesmo qual que é o objetivo aqui, né? Chamar um pouco a atenção do trabalho de conclusão do curso e a importância desse trabalho, né? Afinal de contas, é o processo de conclusão. Eu costumo brincar que o TCC é o ritual de passagem de vocês, né, quase formandos para formandos. E ele é tão rigoroso que de um ano e meio para cá, né, Adão, a gente resolveu criar uma sistemática de que a gente coloca todo mundo no mesmo grupo para poder discutir por igual, para o pessoal que está chegando agora no TCC1 perceber que tem toda uma importância, que é preciso ter disciplina, foco, no mesmo grupo lá do WhatsApp, a gente partilha um monte de dúvidas, isso acaba contribuindo para poder, duas coisas, de certa forma, tranquilizar vocês nesse processo, mostrar que ele não é nada demais, tá? É mais um processo de avaliação que todo mundo tá condicionado, e, ao mesmo tempo, tentar reduzir uma série de distorções que vocês próprios acabam provocando em relação ao TCC. O que seriam essas distorções, pessoal? O TCC ele é muito tranquilo, ele é muito fácil, mas a maioria de vocês deixa para a última hora. E a gente vai ver aqui hoje nos slides algumas questões, só para a gente pontuar isso, e algumas datas que a gente cumpre rigorosamente. É uma data, a nossa data da unidade barreira, ela é um pouco diferente da data oficial, eu vou explicar isso por quê, tá? E a gente segue rigorosamente até como uma forma de tranquilizar vocês em relação a isso, tá? Então o objetivo aqui é exatamente clarear. O pessoal do TCC2, eu vou falar de uma forma rápida, vocês já passaram por esse processo de eu apresentar essas diretrizes aqui e tudo mais, e vocês já estão na parte já agora de elaboração do trabalho propriamente dito, tá? O pessoal do TCC1, eu vou mostrar que também vocês estão começando o processo. Qual que é o grau de dificuldade, gente? E aí, se fosse definir algum grau de dificuldade, eu diria, pessoal do TCC2, a parte mais difícil de todo o TCC2 é a atividade 2.
São 2 capítulos para redigir e às vezes acaba que o pessoal deixa para a última hora e acaba que entrega algo mal e porcamente feito, tá? Eu gosto de falar dessa forma, gente, só para poder dar os pingos nos is, tá? Então, a nossa palavra mágica, e quem já foi meu aluno sabe disso, é planejamento. Planejamento, disciplina e foco, vocês vão conseguir fazer, né, as etapas com tranquilidade. Não é difícil, é trabalhoso, mas não é difícil. E, afinal de contas, alunos do TCC2, vocês estão falando de algo que vocês já dominam desde o semestre passado, desde o TCC1. Então, não é algo tão complicado. Então, a chamada de atenção aqui agora para vocês é isso. Cumpram os prazos, não se deixem levar por possíveis adiamentos de entrega da atividade 1, isso acaba prejudicando a entrega da atividade 2. Aí alguém vai dizer assim, mas a defesa é a parte mais difícil. Não, a defesa é o ápice, é o processo de apresentar aquilo que você dominou durante um ano. Então, ela não é complicada, ela tem um rigor, a gente leva a sério, depois eu vou explicar, a gente reprova, sim, alunos no terceiro, na defesa, mas vocês vão entender claramente por que e quando isso acontece. Alunos do TCC1, o que é o mais difícil em todo o processo? Né? E eu vou mostrar isso depois aqui nos slides. É a definição do tema. Eu costumo brincar que, definindo o tema, 99% do TCC1 está pronto. Tá? Então, a gente vai falar isso com muita tranquilidade aqui agora. Comece a pensar num tema, e aí vocês vão ter um prazo tranquilo para isso, num tema que agregue, que atraia, em que vocês se sintam à vontade, que seja da área de interesse de vocês. Combinado? Beleza? Vamos para os slides? Adão, você quer falar alguma coisinha? Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Alguma experiência, alguma... E eu vou falar de todos os processos. Então, vamos continuar, então. Beleza? Ô, Rodrigo, estava aqui com você, falando com o áudio desligado. Parece que é uma mania que, quando você utiliza tanto o Teams, né, gente, cada vez que passa melhora um pouco aí nessa utilização, mas chega naquela parte mais fácil, a gente acaba esquecendo, né? Mas eu acho que é bem isso aí que você falou, Rodrigo, né? Eu acho que todo mundo, eu acho que chegando nessa etapa da vida aí, acadêmica aí para poder entrar nessa disciplina que é o TCC, eu acredito que já caminhou boa parte da vida aí, né? Já está todo mundo bem acostumado aí nessa área acadêmica. Agora, né, o que vocês vão ter que fazer é escolher temas para quem já está aí vai iniciar o TCC1, um tema que mais está de acordo aí com o seu interesse, dentro daqueles macro temas que o Rodrigo vai passar aí para vocês. E eu acho que a gente tem um diferencial aqui nos cursos, né, principalmente esse de administração e contábeis, que vocês têm aí o apoio aí do Rodrigo. Eu costumo sempre falar para o pessoal, só não aprova em TCC quem realmente não quer, né, porque o professor está aí sempre disponível e o suporte que ele dá, esses alunos aí que já fizeram o TCC1, acho que não deixa essa informação passar em branco, mas o Rodrigo dá um suporte invejável mesmo aí em relação a essa disciplina de TCC. Então, acho que vocês têm que aproveitar essa oportunidade aí e segurar isso de uma maneira que não deixa escapar lá no final do semestre. Ele tocou num ponto aí, depois ele vai retomar isso com vocês, que são as datas, né? As datas é um negócio muito chato de TCC. Que de repente o aluno chega ali, fiquei um dia, né, entreguei 5 minutos, né, depois do dia o negócio não foi aceito. Aí vai lá atrás do Rodrigo, né, manda e-mail, WhatsApp, para poder tentar resolver, mas infelizmente não tem jeito. A gente perdeu o prazo, tchau, não adianta nem a gente abrir chamada, o meu arquivo deu pau, não sei o que, não tem jeito. Então, por isso que eu gosto sempre de estar participando aí com o Rodrigo nesses primeiros encontros, exatamente para poder fazer essa abordagem, né? Tome cuidado com esses prazos, né? Às vezes tem as postergam as datas de entrega, né, Rodrigo? Mas não né, eu não aconselho ninguém ficar esperando isso, né? Muitas vezes isso não acontece e atrapalha toda a vida acadêmica dos alunos, né? Não é incomum, por exemplo, a gente encontrar alunos aí, chega aí lá no período de colação de grau, o cara foi reprovado lá no TCC porque não entregou uma atividade
Professor, tem como reabrir? Não tem, gente. Então tem que fazer essas entregas lá corretamente. Eu acho que eu conheço, acho não, né? Eu tenho certeza que eu conheço todo mundo aí, né, dos cursos de administração e contábeis, e sei do potencial de cada um, e eu acho que vocês com certeza vai se dar muito bem aí no desenvolvimento do TCC. E futuramente, com certeza, eu vou querer acionar alguns de vocês aí, junto com o Rodrigo aí, para fazer a publicação científica de alguns dos TCCs que se destacarem lá no final, né? Então, eu desejo muito boa sorte para todos vocês. Precisando aí, conte aí conosco, né? Tem um grupo de WhatsApp, tem e-mail, então fique à vontade aí para poder tirar as dúvidas que aparecerem. O Rodrigo vai falar aí algumas orientações básicas aí de cada um, né, Rodrigo? Então, pode ficar à vontade. Adão, e aí, até para reforçar o que você fala, lembrando, gente, você tem apoio tanto de mim quanto do Adão, mas nós somos professor e coordenador, nós não somos santo milagreiro. Exatamente. Então, entregou, lá tem aluno, gente, que tirou a passagem, entreguei 20 segundos depois do prazo, foi 20 segundos de atraso. Eu costumo até dizer, ele entregou com aí vocês vão ver o nosso calendário, é alguém que entregou com 1 semana e 20 segundos de atraso. Então, fica complicado, tá, gente? Porque como o sistema ele é nacional, não há nada que a gente consiga fazer. E o nosso papel aqui é exatamente esse, evitar que vocês deixem para a última hora. Vamos lá? Então já começa esse trem ontem, né? Hoje, não? Começa ontem, já. Alguns eu já estou até orientando, mas assim, já está caminhando assim, mais o pessoal só para nortear, mas nós vamos dar prosseguimento, então. Podemos ir? Podemos, Adão? Pode? Vamos lá, gente. Então, só para entender o processo, pessoal, deixa eu colocar aqui. O TCC ele é obrigatório, né? Ele é o fechamento do curso, é individual. Eu coloco isso, fica parecendo uma informação redundante, mas tem aluno que às vezes pergunta assim, são quantos alunos no grupo? Não, é um tema, cada um, é a aprovação do seu curso, é como que foi a sua trajetória no curso, tá? Lembrando que tanto a atribuição dos pontos e a orientação oficial é o tutor online, cada um de vocês já tem o seu tutor online, os alunos que estão agora matriculados no TCC1 já podem entrar lá no AVA, na hora que clicar nas mensagens lá, vocês já vão ver alguma mensagem que o tutor de vocês já encaminhou para vocês. E ele está se apresentando, olha, eu sou o tutor tal, vou te acompanhar ao longo do semestre, e aí vai ter toda uma orientação dele em relação a esse começo. Primeira dica que eu dou aqui para o pessoal TCC1, né? E vale para o pessoal TCC2, né? Sigam todas as orientações do tutor. Como é ele que te avalia, ele que te dá a nota, ele que te acompanha e sabe de toda a sua trajetória, é ele que vai ter mais propriedade e autoridade para virar e falar assim, olha, muda isso aqui não está legal, corta isso aqui, acrescenta isso, né? Então ele está te dando ali sutilmente algumas dicas do que você precisa fazer para dar prosseguimento, tá? Na hora que eu estiver mostrando a parte das atividades, eu ainda vou dar outras dicas em relação a isso, tá, gente? Então, lembrem, a palavra final é do tutor online. O meu papel, o papel do Adão, aí está até escrito embaixo, o apoio da unidade, né? Tanto sou eu, né? Deixa eu até colocar aqui, gente, quanto o nosso coordenador, o Adão. Opa, coordenador. Nós estamos aqui plenamente para dar apoio para vocês. Mas esse apoio não é passar a mão, pelo contrário. É claro, já brigamos para poder algumas questões de alguns orientadores que estavam mais atrapalhando, nem sempre o tutor que está lá, gente, ele está 100%. Às vezes acontece de ter algum errinho, a gente entra, intervém, claro que estamos aqui para isso, mas via de regra é acatar um pouco as decisões aí mesmo, tá? Todas as atividades devem ser postadas no AVA, e aí eu vou chamar a atenção aqui, depois a gente vai mandando isso ao longo do semestre, tá? Vai ter formato que é doc, então os primeiros formatos são em doc, ponto .doc, terminação ponto .doc. Não mandem em PDF. O final, lá para o pessoal do TCC2, é que tem a última parte que entrega em PDF. Eu já estou adiantando isso, gente, mas a gente vai reforçar isso depois. Então, se está lá nas instruções, mandar o documento em ponto .doc, mandar em ponto .doc. Postar tudo no AVA, lá no campo específico, dentro vocês vão ver lá na disciplina, trabalho de conclusão do curso, vai estar lá, envio da atividade 1, é só clicar, você pode clicar, deposita lá o seu arquivo,
segue as instruções e está finalizado, tá? O AVA também, que é o responsável por todas as instruções gerais do TCC, lá também tem, vocês podem baixar lá o cronograma de trabalho, mas eu vou mostrar aqui também. Tem um modelo de um projeto lá que vocês podem, ele é um modelo que você já pode ir substituindo, ele já no formato Word, você já pode ir substituindo e colocando seu texto, suas ideias, então ele já é pré-formatado, então ajuda demais, tá? Em relação a isso. É nesse AVA também que você faz todo o processo de interação e, né, e recebe o feedback do tutor. E tem também lá o manual, que é obrigatório a leitura do manual pelos alunos. Tanto o manual voltado para os alunos do TCC1, quanto o manual voltado para os alunos do TCC2. Gente, o manual é simples, bem rápido, não é nem muita página, mas ele que tira toda e qualquer dúvida em relação ao trabalho de conclusão do curso, tá? Alunos do TCC1, vocês vão ter que escolher, né, tanto administração como contábeis, um dos temas, né, dentre 5 macrotemas que são ofertados a vocês todo semestre, tá? Então, na administração, vocês podem escolher qualquer assunto para falar sobre quais macrotemas: planejamento estratégico, gestão de pessoas, fundamentos de marketing, gestão corporativa e empreendedorismo e logística e cadeias de suprimentos, tá? Ou seja, são 5 macrotemas que preenchem praticamente todo o processo do curso, né? Toda a área de atuação do curso. Então, você vai pegar ali alguma área de interesse com o que vocês mais se veem identificados, tá? Ah, vou fazer algo que eu quero para agradar o meu chefe. Não, você vai fazer algo que você quer para te agradar. Por quê? Por que eu bato bastante nessa tecla? Gente, vocês vão ficar 1 ano se dedicando a algo, né, que você tem que gostar. A gente brinca que tem que ter o tesão de estar fazendo ali o trabalho, né? Como é um trabalho, quanto mais leve, mais voltado numa área de interesse, melhor ainda. Macrotemas de ciências contábeis: contabilidade gerencial, elaboração das demonstrações financeiras, auditoria contábil, contabilidade no terceiro setor e análise das demonstrações contábeis, tá? Então, também são 5 áreas que preenchem todas as categorias, todas as áreas de atuação. Muitos de vocês se identificam com pelo menos uma ou até 2 áreas e tudo, e aí escolher um específico para poder falar, tá? Eu fiz aí embaixo um destaque: não é permitido estudo de caso. Ah, eu vou falar da minha empresa, eu vou falar sobre uma experiência de um case. Não. Vocês vão trabalhar revisões bibliográficas, vocês vão trabalhar a ideia em si, vocês vão trabalhar o processo de construção do saber, o construto teórico de cada uma dessas áreas e vão apresentar isso. Ah, então eu vou falar sobre auditoria contábil. Vocês vão ter que ter propriedade para falar o que é auditoria, quando surgiu, como que surgiu, para que serve. Vocês vão estar falando a partir de revisões bibliográficas. Ah, vou pegar gestão de pessoas, então quero trabalhar a partir de treinamento, recrutamento e seleção. Então, como é que é o processo de recrutamento, como é que é o processo de seleção, quais são as etapas, aquela coisa toda. Então, nunca especificando um estudo de caso isolado, alguma coisa nesse sentido. Ok até aqui? No final, a gente abre para pergunta, tá, gente? Ok? Precisar voltar às celas, a gente volta, tá? Eu vou pular aqui, que eu já vou direto para o pessoal de TCC2, né? Por que eu vou pular aqui? O pessoal do TCC2 já está mais antenado, já sabe como é que é o processo, aí vai dando uma continuidade, e depois a gente vai ficar mais, provavelmente, voltado para o pessoal de TCC1. Então, quais são as atividades do TCC2? Agora já começa. Bom, lembrando, gente, o pessoal do TCC2 fizeram o TCC1 semestre passado, ou seja, fizeram o pré-projeto semestre passado. Ah, eu vou poder usar alguma coisa do meu TCC1? Vocês vão usar tudo. Como? Né? Seguindo o modelo que está lá no site, depois eu vou mandar para vocês, eu já mandei para vocês, vou reforçar e mandar de novo. Tem um modelo específico para o TCC2, tem um modelo específico para o TCC1. Vou mandar esses modelos lá no grupo, separados por áreas, e aí a primeira atividade de vocês é introdução, capítulo 1 e referências bibliográficas desse capítulo 1. Mas, Rodrigo, eu já fiz a introdução no final do TCC1. Sim, você fez,
uma introdução de um assunto ou de um tema específico. Essa introdução, tem um asteriscozinho ali, eu coloquei, olha lá, gente, vocês vão só, seguindo o modelo que está lá, fazer uma descrição da problematização que vocês fizeram lá no TCC1, apresentar, olha, o tema escolhido se deu a isso, tal, dentro da área XY, tal, né? Os objetivos geral específicos escolhidos foram tais, então você está apresentando a trajetória do seu processo, né? Para poder dar uma continuidade, né? A metodologia utilizada geralmente é a revisão bibliográfica, revisão de literatura, é uma revisão bibliográfica dos autores dos últimos tantos anos, tal. A justificativa se dá pela importância desse tema. Então, você está fazendo ali uma introdução em que você vai trabalhar todo o processo, né, do início ao fim da sua escolha do tema, já preparando o terreno, né, é uma introdução mesmo, para entrar o capítulo 1. O que é o capítulo 1? É o objetivo específico que vocês escolheram lá no TCC1. Então, eu vou falar lá especificamente de 4 a 5 páginas sobre o tema, ou sobre o objetivo, né? Vai virar o capítulo 1, que eu escolhi lá atrás no meu TCC1. Qual que é a data oficial no nosso cronograma? Para o grupo, né? Então, o grupo país inteiro, tá, gente? Faculdade Pitágoras do país inteiro, Grupo Crota, a data é 2 de outubro. Qual é a nossa data de entrega da unidade? 22 de setembro, 10 dias antes. Ah, mas eu não concordo muito com isso, porque eu gosto de trabalhar um pouco mais. Você vai trabalhar de maneira que você vai se planejar para entregar até 22 de setembro. Por que a gente coloca essa data da unidade, gente? Tem um segredinho que já não é mais segredo, que é quando eu entrego com mais de 7 dias úteis antes, então eu estou colocando 10 dias para não ter erro, o tutor é obrigado a corrigir nesse prazo e me entregar um feedback, tá? Com esse feedback, você ainda, se tiver tempo dessa devolutiva, você pode alterar o que ele falou, corrigir os pontos que ele apresentou, né? Então, olha que se entregou 10 dias antes, ele vai então te entregar antes da data oficial e aí te dá um tempo legal para você então corrigir e repostar a sua atividade 1. Então, vamos supor que você entregou lá antes do dia 2 de outubro e teve uma pontuação de 800 pontos em 1.000, né? E aí ele é obrigado, como ele está entregando antes do prazo, 10 dias antes do prazo, aliás, uma semana, 7 dias úteis antes do prazo final, ele é obrigado a te dar um feedback. Como você entregou bem antes que isso, ele vai te dar uma devolutiva dizendo por que você não tirou, por que você tirou 800 e o que faltou. Então, você consegue receber a tempo, corrigir, geralmente é coisa muito, muito boba, tá, gente? Muito pouquinho. Você consegue corrigir, repostar e aí melhorar a sua nota. Então, depois a gente implantou essa data da unidade, vários alunos passaram a repostar as atividades e conseguiram melhorar as notas. Não se enganem, principalmente alunos CCC2. Essa repostagem vai fazer a diferença na hora lá da pontuação, tá? Não se engane. Então, como vai ter um critério, é mais rigoroso e tudo mais, vocês tendo tempo para repostar, ou seja, fazendo e entregando com bastante antecedência, você garante uma pontuação maior. Atividade 2. Então, primeiro item aí, correção da atividade 1, vocês já sabem disso, isso é quase que obrigatório. É a primeira coisa que o tutor vai olhar, e se você corrigiu tudo aquilo que ele mandou você fazer. A atividade 2, você vai ter que escrever 2 capítulos em 1 mês, né? Ah, mas são só 5 páginas, em torno de 5 páginas cada capítulo. Mas como a gente sabe que alguns de vocês têm uma dificuldade em escrever, em colocar no papel todo o processo da ideia de vocês e tudo mais, pode parecer muito, mas é um mês que vai ser doloroso para alguns de vocês. Aliás, vai ser doloroso para quem não tiver planejamento, não tiver foco. Então, prazo de entrega, né, oficial 27 de outubro, prazo da unidade 17 de outubro, prazo máximo de entrega, tá, gente? Então, atenção, pode ser que eles adiem a entrega da atividade 1. Então, vocês só acham que ganharam tempo, ele acaba atrapalhando vocês de fazer a atividade 2. Então, quem já tiver pronto, mais ou menos pronto, a atividade 1, já aposta e já começa a fazer a atividade 2 já, tá? Essa é a principal dica.
capítulo 2 e 3 e referências desse capítulo. Atividade 3, correção das atividades dos capítulos 1 e 2, as considerações finais que você tem que entregar. Olha, consegui chegar à conclusão de acordo com a pergunta-problema que eu apresentei, com a problemática postada, e você vai apresentar os elementos pré-textuais e pós-textuais. O que é elementos pré-textuais, gente? Aquilo que entra antes do texto ou da escrita propriamente dita, né? O resumo, agradecimento, lista de tabela de imagem, lista de tabela de figura, né? O sumário, tudo isso. O que são os elementos pós-textuais, né? Então, depois do trabalho de vocês vão colocar lá apêndice, anexo, alguma coisa nesse sentido, tá? Prazo de entrega 20/11, o nosso prazo é 10 dias antes, 10/11. Pontuação dessa etapa 3, 4.000 pontos. Teve aluno, gente, que esqueceu, teve problema, deixou para a última hora e às vezes não entrega nesse prazo e perde 4.000 pontos, tá? Então, é um complicador, cuidado com isso. A atividade 4 só vai para a defesa quem não zerou a atividade 3. Então, a defesa, a gente depois vai ter um processo, eu trabalho com os alunos do TCC2, eu tento eu treino vocês, eu simulo uma banca de defesa para poder tranquilizar ao máximo. As nossas bancas vão acontecer no período de 4 a 11 de dezembro. A dada unidade vai se adequar a isso, tá, gente? Muito provavelmente nós vamos continuar com a defesa online devido a esse processo de pandemia. Se voltar antes, a gente consegue, sim, fazer qualquer coisa nesse processo, mas o objetivo aqui principal é depois preparar vocês já vão fechar as 3 atividades e caminhar para a defesa com bastante propriedade para defender um assunto que vocês falaram durante um ano, ou que vocês trabalharam com ele durante um ano. Ok até aqui, pessoal? Deixa eu visualizar aqui, colocar a câmera aqui. Alguém do TCC2 com alguma dúvida até aqui? Dúvida rápida. Quem? Eu, uma dúvida rápida. Você comentou... Pode falar, vai. Quem que é? Tá. Você comentou... Isso, você comentou sobre 4 a 5 páginas. Tem um limite de páginas? Tipo assim, pode ser no máximo? Excelente pergunta. Olha, tem um limite de mínimo. O pessoal cria caso com 3 páginas, o tutor vai mandar voltar e se acrescentar mais conteúdo. Eu falo, gente, que é um processo que você tem que colocar uma robustez ali nos capítulos. Já teve trabalho de tão bem escrito e tão envolvente que o tutor autorizou até 6, 7 páginas. Então, eu não vou dizer que é uma regra específica, mas sim, tem um limite do número mínimo. Se tiver algo muito escrito, que às vezes começa a encheção de linguiça ou fugir um pouco daquilo que é o trabalho propriamente dito, o próprio tutor vai virar e falar assim, olha, corta isso, reduz aqui e tal, você está extrapolando. Às vezes você está falando um trabalho que você vai entrar no outro capítulo, numa outra temática, então ele te orienta nesse sentido, tá? Mas a média qual que é? 4 a 5 páginas. Tá legal? Tá bom. Se precisar, e aí pessoal TCC2, né? O Adão falou no começo, gente, isso é verdade, alguns de vocês sabem disso, né? Eu atendo você sábado, domingo, feriado. Outro dia até era 1h30 da manhã, um aluno falou assim, ué, você está acordado? Eu tô, posso te mandar o trabalho para você ler? Então aproveita que eu estou sem sono para ler o trabalho. Até me deu sono o trabalho dele, tá, gente? Mas, brincadeiras à parte, precisar estar lendo. Rodrigo, dá uma lida para ver se está ok? Tá, legal, eu leio. E já vou até explicar isso aqui, gente. Geralmente, meu papel do Adão, a gente, tá legal, gostei, aquela coisa toda, pode não ser a ideia do tutor. Então, por mais que eu e o Adão a gente goste ou direcione, tem que ser a palavra final do tutor, tá? Mas a gente está aqui para poder dar uma certa orientada, um suporte emocional, ver se está legal, a gente corrige, chama algumas atenções se for preciso, para poder focar nisso aí. Tá legal? Mais alguém, mais uma perguntinha rápida em relação... Oi, quem? Deixa eu te perguntar, Jéssica. E Jéssica? Eu estou no TCC2. Na hora que eu for enviar o meu TCC2, eu tenho que enviar também junto o TCC1 que eu já tinha enviado novamente ou não? Não, o TCC1 você já cumpriu, já foi aprovada por ele foi um pré-projeto, acabou. Ele foi o quê? Ele serviu para poder aprovar o seu tema, definir o seu tema e já te dar um norte do que você vai trabalhar como assunto no TCC2, tá?
Então, você não precisa postar isso. Você vai postar só a atividade 1 do TCC 2, que é aquela que a gente mostrou aqui agorinha. Tá legal? Tá? Não, ok, então. Bacana? Bom, pessoal, então eu vou agora voltar lá para o nosso apresentação. Então, deixa eu sair da minha câmera aqui. E aí eu vou voltar aqui no nosso slide. Voltando, então, agora aqui para o pessoal do TCC 1. Cadê? Vamos lá, então. TCC 1. Então, atenção, aí eu vou pedir um pouco de paciência pro pessoal do TCC 2, só para a gente... eu já passei por isso, ok, mas vamos lá, o pessoal que está começando agora. Então, pessoal do 7º período que está agora, ou alunos que estavam devendo, que estão no 8º, qualquer que seja o período, sejam bem-vindos ao TCC 1. Ele é bem simples, ele é muito mais simples que o TCC 2, claro, tá? Não tem fácil ou difícil, como eu falei mais cedo, eu costumo brincar que o mais difícil do TCC 1 é a definição do tema. E a nossa atividade 1 é exatamente isso. Olha lá, quais são os itens da atividade 1? Primeiro, a problematização ou problema de pesquisa, que tem a ver com um tema que vocês vão trabalhar dentro daqueles 5 macrotemas. Vocês vão definir o objetivo geral, deixa eu corrigir isso aqui, tá, gente? O objetivo geral, 3 objetivos específicos, tá? Mas pode ser 4? Gente, pode ser 4, pode ser 5, 3 é o mínimo. Lembrando, cada objetivo específico aqui é um capítulo no TCC 2. Então, se eu colocar 4 objetivos específicos, vão ser 4 capítulos no TCC 2. Então, lembrem desse processo aí. Aumentou 4 capítulos, a atividade 2 TCC 2 você vai ter que entregar 3 capítulos em um mês, tá? Então, só para vocês verem como que é o processo. Mas 3, gente, é mais do que suficiente para falar sobre o assunto. E a justificativa. Qual que é a data oficial? É a mesma data. 2 de outubro é a data oficial do grupo da Faculdade Pitágoras, o país inteiro, mas a data da unidade Barreiro que nós não abrimos mão é 22 de setembro. E a pontuação aqui é um pouquinho diferente. Nesse primeiro momento, vocês vão ter uma elaboração melhor, como é mais tranquilo e tudo mais, vocês vão ter 2.000 pontos para pensar isso. E aí eu vou dar uma dica para vocês, gente. De hoje até o dia 2 de outubro, vamos combinar, nós estamos aqui dia 2 de setembro, temos um mês para entregar, aliás, temos 20 dias para entregar essa problematização. Essa primeira uma semana, gente, vocês não vão fazer nada, vocês só vão pensar na problematização. O que é isso? É a pergunta-problema. É aquilo que tem a ver com o seu tema. Então, eu vou pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui deixa eu até falar isso olhando no vídeo para vocês, olho no olho, ó. Vamos supor que eu elabore aqui um tema na área de gestão de pessoas. Qual que seria uma ideia minha de problematização, por exemplo, tá? E aí vou fazer uma pergunta hipotética aqui, tá, gente? Pode a liderança influenciar positivamente no resultado operacional das pequenas e médias empresas? Então, ou seja, fiz uma pergunta. O que essa pergunta tem a ver? Ou seja, o que ela está me dizendo já? Então, está me dizendo qual que é a minha área, e eu já tenho uma pergunta-problema, eu estou perguntando por ou média empresa, parece que deu um pique na rede. Estão voltando a me ver, gente? Vocês estão ouvindo direitinho? Estão ouvindo legal? Tá dando para ouvir. Legal, tá? Porque deu um pique na rede aqui. Então, vamos lá. Então, por mais que a gente saiba a resposta dessa problematização, o principal agora é pensar a problematização. Então, por exemplo, eu falei sobre liderança e se ela é capaz de influenciar no resultado de uma pequena e média empresa. Então, eu já defini aí, nessa minha pergunta, qual é o meu problema, que é uma frase só. Gente, a problematização é uma pergunta, é uma frase, né? Vou definir o tema e, de cara, eu já estou colocando qual é o meu objetivo geral. Identificar se a liderança pode... Olha, eu estou pegando a minha frase e estou transformando ela no objetivo geral. Eu só coloco um verbo na frente. Identificar se a liderança pode impactar positivamente ou não nos resultados operacionais de uma pequena e média empresa. Esse é o objetivo geral. Então, aí eu brinco isso, gente. Eu definindo o meu tema e a minha problematização, em 15 minutos, eu faço a problematização, objetivo geral, objetivos específicos e já consigo trabalhar justificativo, tá? Parece, com 15 minutos você faz, desde que você tenha essa importância de definir o tema
e a problematização. Então, o que é meu objetivo geral? Eu coloquei um verbo no infinitivo na frente da minha pergunta. Identificar se a liderança pode impactar ou não no resultado operacional de uma pequena e média empresa. Quais seriam os meus objetivos específicos? Primeiro, né, que é o óbvio, né? O que é liderança? Como é que funciona? Quais são os tipos de liderança? Os impactos que ela tem? Como é que se trabalha uma boa liderança? Então, eu estou descrevendo de uma forma bem didática e básica, imaginando que quem está lá do outro lado nunca ouviu falar sobre isso. Eu estou sendo bem beabá mesmo, explicando o que é, né, liderança. Qual que seria o meu objetivo específico, por exemplo, né? Eu trabalhar, por exemplo, a motivação, por exemplo, no ambiente de trabalho, como que a motivação pode influenciar os resultados ou não, como é que o clima organizacional pode influenciar. Então, ou seja, estou trabalhando um outro assunto e apresentando ali uma série de propriedades, explicando o que é esse assunto. Qual que seria meu terceiro objetivo? Eu estou unindo os dois, né? Eu vou demonstrar, usando autores, como que a liderança pode impactar na motivação que vai resultar propriamente num processo de melhora na gestão da empresa, tá? Justificativa. Por que esse tema é importante? A importância dele para a comunidade acadêmica. Olha, a importância desse tema é necessária, porque as empresas precisam ter uma noção clara sobre liderança, tal. Eu estou pegando um exemplo hipotético, gente trabalhando aí. Ou seja, definir a minha problematização, eu estou brincando, gente, mas é sério, com 15 minutos, menos até, dá para fazer toda a atividade 1. Então, para casa, para vocês. Quem está em dúvida ou está sofrendo por causa do tema 1, da atividade, vocês vão pensar no tema que mais identificam, que vocês mais se identificam, e imaginar a pergunta, problema de vocês. Nesse meio tempo, eu posso mandar para o meu tutor para ver o que ele acha? De um tempo para cá, gente, antes você podia mandar uma mensagem de e-mail e ele costumava responder. Eles não têm mais respondido, não. Ele já está pedindo para você já encaminhar a sua atividade 1. Então, você já pode pensar isso, fazer com bastante tranquilidade, elaborar lá a sua problematização, seu objetivo geral, os 3 específicos e a justificativa, encaminha para ele, ele já vai te retornar com todo o feedback, e aí você vai ter um tempo mais do que suficiente para repostar com as considerações dele e garantir ali 2.000 pontos. Continuando aqui, então. A atividade 2 é uma consequência disso. Primeiro item que vocês vão ter que fazer, corrigir tudo aquilo que ele mandou, o tutor mandou vocês fazerem em relação à atividade 1, e aí vocês já vão partir para a fundamentação teórica, que é o escopo, é todo o construto teórico, toda a teoria por trás da temática e da problematização que você escolhe. O que é isso? Eu vou buscar, assim, quais são os principais autores que falam sobre, aí pegando o exemplo que eu tinha dado, tá, gente? Sobre auditoria, sobre motivação, vou falar sobre todo o impacto que isso provoca, todo esse processo. Vou estar apresentando ali, já escrevendo alguns esboços de texto, apresentando de o que está norteando a minha escolha desse tema, dessa base, desses objetivos gerais específicos. A metodologia, eu até tenho um modelinho, depois eu mando para vocês, tá, gente? É uma revisão bibliográfica e tal, é um parágrafo, só isso aí, essa metodologia. O cronograma, a gente já tem um modelo pronto, depois eu vou dar algumas dicas de como preencher, então já está pronto, e as referências que vocês utilizaram, por exemplo, nessa atividade 2 em relação à fundamentação, tá? Muito simples também, tá, gente? Atividade 3, correção das atividades 1 e 2, aí vocês vão elaborar uma introdução temática, uma introdução do assunto, como se fosse o processo de maturação desse tema, e elementos pré-textuais e pós-textuais de acordo com o modelinho que está lá no formato Word. Quem não colocar, não baixou, eu vou colocar de novo também no grupo lá para vocês. Eu já mandei para alguns, mando de novo, geral para todo mundo, tá? Eu coloquei uma atividade 4, gente, ela não existe, mas eu coloquei aí. Acabando esse semestre, vocês tendo sido aprovados no TCC1, vocês não vão esperar começar o semestre que vem, não. Eu já vou mandar para vocês o que vocês precisam fazer para fazer toda a preparação do TCC2, ok? Bom, deixa eu pular aqui. Perguntas e dúvidas em relação ao TCC1. Alguém?
beleza. Ainda ninguém tem dúvida, é isso, né? Ok, gente, então vamos fazer o seguinte, e aí, só reforçando, tem o meu contato, tá aqui, eu vou mandar meu e-mail depois lá no WhatsApp, é o e-mail que eu recebo, vou dar as dicas, assim, olha, pode colocar, Rodrigo, dá uma lida aqui para ver se tá bacana, né? E aí já vou avisar, gente, assim, às vezes eu recebo, o pessoal me manda, se eu não ler na mesma hora, no mesmo dia, no mais tardar no outro dia, eu me posiciono. Acontece, gente, isso é normal, já aconteceu de caso de aluno me mandar, por exemplo, no WhatsApp, e aí eu recebo uma enxurrada de mensagens e tudo mais, e acaba que vai lá para o final, já aconteceu de eu não ver. Eu estou mais atento quanto a isso, tá, gente? Mas aí vocês já podem me mandar um e-mail, aí coloca no WhatsApp, Rodrigo, eu te mandei lá um esboço do que eu estou trabalhando. Dá uma olhada para mim, tá? E aí eu olho, dou um retorno. Geralmente eu gravo um áudio em cima do que tem, ou às vezes eu coloco, né, em cima do e-mail que vocês mandaram, eu já coloco algumas considerações. Então, usem e abusem no bom sentido, tá, gente? Da minha pessoa, do Adão, o Adão em último caso, tá, gente? Com o Adão, coitado, ele agora com tanta demanda, parece que não, né, Adão? As aulas remotas aumentam o serviço do coordenador, né? Então, por favor, me acione em qualquer caso. Precisar de alguma coisa que a gente tem que envolver o Adão em relação a tutor, alguma coisa, a gente vai se posicionar, podem ficar tranquilos quanto a isso, tá? Mas, no geral, é muito tranquilo. De novo, eu só chamo a atenção. O que é o prioritário, gente? O objetivo é disciplina e foco em relação ao tema que vocês escolheram, ok? Pessoal, TCC 2, vocês tranquilos? Eu andei atendendo alguns ao longo dessas últimas semana e meia, acho que já estão mais ou menos orientados, né? Então, vocês já sabem como é que é o esquema, fiquem à vontade. TCC 1, alguém ainda está com dificuldade em pensar o tema? Pessoal, vocês estão ouvindo? Sim, Rodrigo. Ah, bacana, né? Vocês podem falar assim, não, então assim, estão ouvindo? Ah, beleza, estamos sim, tal, posição pode aparecer os roxinhos. Aliás, daqui a pouco eu quero que apareça os rostos, só para tirar uma foto aqui, tá, gente? Eu estou vendo que tem gente colocando que está sem microfone, né? Você está ouvindo, não tem problema, gente, eu estou gravando aqui, depois a gente já coloca para vocês, tá? Vou manter os meus contatos. Hoje, por exemplo, hoje, né, Luana? Eu estava até conversando com a Luana algumas questões, o meu objetivo é sempre esse, gente. Tá mais tranquilo, eu acabo dando um retorno, pode ser que vocês mandem, eu dou alguns minutos, uma hora depois do mesmo dia, mas o meu papel é esse. Não se afobem, tá? É muito tranquilo. A gente sabe que alguns de vocês têm limitação em relação ao computador, alguns de vocês acabam tendo que apelar para Lan House, a gente sabe disso. Não deixem de posicionar para mim e para o Adão quem que está com dificuldade, por exemplo, nesse quesito, em produzir o material, para a gente tentar contornar e ajudar vocês no que for possível, tá? Mas, por favor, não deixem de falar com os colegas que não estão presentes da importância dessas datas. Todos estão de acordo com o nosso cronograma, com as datas da unidade? Sim. Ok? Então, vamos lá. A gente já vai estar caminhando para as aulinhas, vocês vão ter aula daqui a 10 minutos. Eu gostaria de ver as fotos de todo mundo que está aí. Gente, coloca a câmera de vídeo que eu quero tirar uma fotinha de vocês, por favor. Só para registrar, não é obrigatório não, tá, gente? Quem quiser, eu não quero, eu não passei maquiagem, é normal, tá? Mas o Adão já está ali, né, Adão? Isso aí, Adão. O Adão, eu tô com a Juba e o Adão deu uma tosada no cabelo, né, Adão? Vamos lá. A Bruna tá ali. Bruna, tranquilo, né? Só o Adão e a Bruna, gente? Eu quero mais gente aqui. Oi. Lucas, Lucimara, Mirelle, Neison, Marina, Mariana, Rosiane. Tá uma galera boa aí, viu? Engraçado, não tô vendo, só tô vendo a Bruna e o Adão. Aí, ó. A Elaine tá entrando agora.
Mais quem, gente? Elaine. Tainá tá de uma. Isso aí, bacana. Cuida aí, viu? A gente tá assim, o Eva, o Lucas, beleza. Gente, já vou tirando as fotinhas aqui. Pessoal, é só para registrar, assim, é só para mostrar que é um momento de alegria mesmo, de descontração, claro, é um momento sério também, mas, por favor, vamos levar na melhor forma, do melhor jeito, é tranquilo, desde que vocês tenham disciplina, ok? Estou aqui tirando as fotinhas, vou mandar depois lá no TCC, lá no grupo, tá? Bacana, pessoal? Então, essa foi só a primeira orientação, por favor. Sei que é um processo meio rápido, muitos de vocês ainda estão pensando no tema, muitos de vocês ainda... O pessoal do TCC2 está vendo como é que vai adequar aí para começar a escrever. É um processo um pouquinho doloroso, mas não é complicado. Então, nos acionem para a gente já começar a dar um suporte para vocês nesse sentido. Bacana? Alguma dúvida, gente? Isso aí, Rodrigo. Muito obrigado aí pela orientação. Tranquilo, meu cara. Creio que ficou bem esclarecido mesmo. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, fiquem à vontade aí para entrar em contato com a gente, né? Isso. Tá, pessoal? Então, uma boa noite para todos. Qualquer coisa, estamos Elaine, aí. A Elaine já deve estar quase terminando já, né, Elaine? Quase, né? Não deu para te ouvir, mas deve estar caminhando, tá? Mas aqui, gente, é um processo. A gente sabe que é um processo de começar. E, aliás, gente, pensem como um desafio de colocar, de dar vazão à escrita, né? É aprender mesmo ou reaprender a escrever de forma acadêmica. Isso é interessantíssimo. É um aprendizado que, se vocês tirarem bastante propriedade, vocês vão acabar colhendo bastante fruto dessa experiência, tá? Pensem assim, combinado? Pessoal, então a gente se encerra por aqui. Isso aqui vai estar lá, eu estou gravando, eu vou colocar lá depois o link no nosso grupo. Quem precisar de algum apoio, fiquem à vontade. Bacana? Um abraço para vocês, um excelente semestre para nós e excelente TCC. Tudo de bom, pessoal.